assunto. Vai, fala. Salve, rapaziada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a viagem que a gente fez para Natal, Rio Grande do Norte. Que Na cara de Miguel. é um estado próximo daqui. Ele tá de olho na luz. É um estado próximo daqui. Por quê? Vamos explicar. Onde é daqui? Aqui é Pernambuco, que a gente mora na capital, em Recife. Eu ia falar, né? É Ria, né? Ria. A gente mora em Recife e a gente fez uma viagem no dia 1 de novembro agora. Foi novembro? Dezembro? Novembro. Dezembro. Foi 1 de dezembro. Dezembro. Foi dezembro. Dia 1 de dezembro pra Natal, onde a gente foi com a nossa família e tal, com a nossa primeira viagem com o Miguelzinho. Ele... Bem... assim, né? Teve alguns pós e contras. Bem, a gente saiu daqui de casa de 11 horas e chegou no ônibus, a gente entrou no ônibus, era 11h30, outra coisa. A gente viajou de ônibus. Foi uma viagem de mais ou menos 4 horas, 5 horas, porque a gente chegou lá, era 4h50 quando a gente chegou lá. Aí a gente entrou no ônibus e no começo o Miguelzinho tava bem observador. Tava sentando na janela comigo, ficou olhando as coisas e tal. E como a gente foi em família, aí a gente ficou revezando. Um tempinho ele ficou com minha mãe, outro tempinho ele ficou com minha irmã e depois ficou com a gente, normal. Quer falar uma coisa em relação a esse tempinho? Bruno só fez dormir. Basicamente ficou acordado, eu acho que até 2 horas no máximo. No máximo mesmo, porque Bruno só fez dormir. E Miguelzinho, aí ele mamou de meia-noite. Assim que a gente entrou no ônibus, ele mamou. Aí de 2 horas da manhã, ele mamou de novo. Aí... eu tinha trabalhado no sábado, porque a gente viajou do sábado pro domingo. Então eu tinha trabalhado no sábado até 10 horas da noite. Solta meu cabelo. Solta, Miguel. Tinha trabalhado Solta, no Miguel. sábado. Solta, Miguel. Miguel. Tinha trabalhado no sábado até 10 horas da noite, então eu tava super mega power cansado. E, Foi verdade. E Miguelzinho agora tá com essa mania de puxar cabelo, só não puxa o meu que Porque não tem, né? não tem muita Já tá coisa pra faltando, puxar. né? Já tá faltando. Eu não puxo o E dele, o dele também, né? Já tá faltando. Mas continuando. Bem, assim, foi tranquilo e não foi. Porque assim, quando deu 2 horas da manhã, o ônibus fez uma pausa. Ele parou num posto e foi bem na hora que Miguel começou a chorar. Começou a se estressar, começou a se estressar, porque eu acho que muito tempo parado numa posição só, acho que ele ficou muito agitado e também o ônibus apagou a luz, ele não gosta de ficar no escuro. Uma outra coisinha, né? Aí a gente ligou aquelas luzinhas, mas mesmo assim não ficou tão claro, né? E também não viajou só a gente, o ônibus estava cheio e ficou uma barulheira. O povo no começo ficou cantando parabéns para ter umas pessoas comemorando aniversário, ficavam conversando. O silêncio só ficou mesmo de 1h30 por aí. Não ficou silêncio. Ficou esse horário, não ficou mais ou silêncio. menos. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque do meu lado tinha um passageiro. Que cara chato, mano. Sério. Tipo, ele era muito chato mesmo. Realmente. Ficava aqui, no caso ficou eu e Miré, e do outro lado ficou ele e a mulher dele, sei lá. E a filha. Só que a filha dele tinha uns 8 anos e ele não queria deixar ela viajar, sei lá, em outra cadeira, não sei o porquê. Então, e a baba caindo. Então ela foi em uma cadeira e a mulher dele em outra, e ele foi no braço da outra assento. Ele foi no braço do assento. Olha, pensa, esse cara foi muito chato. Porque a gente ficou bem embaixo do ar-condicionado e ele ficou o tempo todinho dizendo que tava com frio, tossindo. Ele não tinha levado casaco, não tinha levado, sei lá,
qualquer coisa que pudesse se acobertar. Porque a coberta que eles levaram ficou pra esposa dele e a filha dele. E ele ficou lá. Ele não tava de calça, ele tava de bermuda. A blusa dele não tava com uma blusa de manga, ele tava com uma blusa assim, que nem a minha. Olha, foi horrível. E ele ficava dizendo: olha o frio, que frio, alguém teve esse ar-condicionado. Mesmo assim, sério, foi mesmo assim. Mas voltando, quando deu 2 horas da manhã, foi quando a gente fez a nossa primeira pausa. Eu acho que a gente tava na Paraíba. Foi, porque é Pernambuco. Eu não sei se eu tô certa, mas era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então a primeira pausa da gente foi às 2 horas da manhã, foi quando o ônibus parou. E foi bem na hora que Miguelzinho começou a chorar. Isso aí. Foi, aí Bruno teve que ficar em pé com ele pra ele se calar. Depois a gente desceu no ônibus, ficou um tempinho fora, ficou uns 15 minutos. Depois voltou. Quando a gente voltou, eu dei TT a ele de novo. E aí foi quando ele dormiu. Mas eu não consegui dormir, porque na primeira vez, quando eu comecei assim a cochilar, eu senti que eu tava escorregando. Aí Miguel, eu fiquei com medo de derrubar Miguel. Aí eu peguei e fiquei acordada a viagem todinha. Tipo, a viagem toda, eu fiquei acordada. Ele ficou dormindo. A viagem todinha, 2 horas da manhã. Quando Miguel dormiu, Bruno dormiu. Dormiu a viagem todinha, só acordou. Na verdade, eu fingi que tava dormindo, mas eu tava observando tudo. Ele só acordou quando a gente chegou lá em Natal. Foi quando tava amanhecendo. E foi eu que acordei ele. Tem um vídeo que eu vou mostrar. E bem, depois que a gente chegou lá era 10 para as 5. Aí a gente ficou na praia da Redinha, né? Redinha. Aí tem duas redinhas. Tem redinha velha e tem redinha nova. E a gente ficou no comecinho de redinha nova. Porque eu vou continuar porque meu Deus não tá estressado, né? A gente ficou no começo de redinha nova. E quando a gente chegou, a gente tirou umas fotos, porque a gente não tinha tirado a foto do mêsversário de Miguel, que esse mês foi o tema do Aquaman, do mêsversário dele de 4 meses. Se vocês quiserem ver essas fotos, elas estão no Instagram de Miguel, que é @baby_bmiguel. Vou deixar na descrição do vídeo. E a gente chegou, tirou umas fotinhas. E depois a gente trocou a roupa dele, botou a roupinha a fantasia. Depois trocou, ele ficou com a blusinha UV normal. E ficou um tempinho. A gente levou um tapetinho que ele tem, que é todo colorido, e colocou em cima da mesa. E ele ficou em cima da mesa. Essa nossa viagem, na verdade, não foi uma viagem, era um piquenique. Foi um piquenique, né? Foi. E a gente tava tudo certo, tinha combinado lá com a mulher pra ficar numa pousada. Por causa de Miguel, o sol tava muito quente, só que essa pessoa, ela acabou deixando a gente na mão e prejudicou bastante, porque a gente foi com os planos e quando chegou lá não acabou dando certo. É muito quente, né? Com uma criança de 4 meses ficar assim na praia o dia todo. A gente pensou nisso e a gente combinou de alugar um quarto para entre o tempo de como fosse 9 até umas 2 horas da tarde a gente ficar nessa pousada. Só que quando eu cheguei lá, eu liguei mais de 10 vezes e eles não me retornaram. Quando vieram falar comigo, já era 10 horas da manhã. E acabou que a gente ficou assim, adeus ao Léo. Mas no geral a viagem foi muito legal. A gente aproveitou bastante, Miguelzinho também, ele tomou banho de piscina e tudo, foi bem legal. A gente voltou, era umas 4 horas. Foi ter um videozinho. B, olha. Cadê ele? Dando um dedo, ó. Filma aqui em cima. Guardou. Eu passei por onde...
Sim, aí depois Bruno dormiu no ônibus de novo com o Miguel. Chegar em casa, olha. E a gente veio chegar aqui em Recife umas 10 horas. 10 horas? É, 10 Foi, eram as 10 horas da noite quando a gente veio chegar aqui em Recife. E daí aconteceu uma outra coisa. Foi que Miguel ele teve uma crise de dor de barriga. E graças a Deus foi na hora também que o ônibus tinha parado na volta, que ele parou uma vez na ida e uma vez na volta. E eu tinha levado remédio pra dor de barriga e tudo mais. E aí eu peguei e dei a ele. Mas a viagem foi muito boa. Ele aproveitou, a gente tirou fotos muito legais lá. E com certeza a gente vai fazer outras viagens. E aí a gente mostra pra vocês. Beijo, tchau.